Olá pessoal, que bom estar aqui com vocês. A gente está iniciando hoje o curso das Forças do Feminino e o primeiro curso é o Encontro do Cavalo Marinho. E a gente tem que entender um pouquinho por que desse cavalo marinho, né? E por que nós começamos justamente com ele. A importância, né, que se existe de equilibrar esse feminino e esse masculino dentro de nós. O cavalo marinho, ele é o arquétipo que representa isso, onde nele já está unido e estabelecido o feminino e o masculino. Então a gente pega ele como arquétipo para entender onde em nós isso está de alguma forma desequilibrado. Você já sentiu a sensação de que dentro de você tem uma guerra? É como se você, por um lado, quisesse uma coisa, aí tem um outro lado que ataca, ou tem um lado muito ansioso e tem um outro que não consegue parar. Então, assim, existe, né, já dentro de nós, essa balança e esse termômetro. E isso não tem a ver com o sexo, né? O sexo, ele está num campo totalmente físico. E a gente vai entender agora com esse primeiro slide que nós temos um plano material, né? E esse plano material, muitas pessoas resumem ele no corpo físico. E ele não é só o corpo físico. O plano material, ele inclui o físico, o emocional e o mental. Assim como está aparecendo na imagem para vocês, nesse corpo físico, você pode estar num corpo de mulher ou num corpo de homem, né? Isso a gente está falando em relação a gênero. Então, no físico, é o mais fácil da gente perceber, né? Porque as pessoas já estão em corpo de mulher ou em corpo de homem. Mas um pouquinho acima disso, no campo emocional e no campo mental, que também são campos materiais, né? A gente acha que não, que porque a gente não vê a produção interna desse emocional e desse mental, que esse é um campo que está extrafísico, e ele não necessariamente está extrafísico, ele está um pouquinho mais sutil em camadas, a gente precisa da percepção para ativar eles, mas tanto um quanto o outro atuam em todas as camadas, né? Até no nosso corpo físico, você vai ver que mesmo sendo mulher, para a produção do hormônio feminino precisa ter o masculino, e vice-versa. Então, o nosso corpo físico, ele precisa dos hormônios feminino e masculino também atuando no campo físico. E todos nós temos isso, né? Tanto que uns têm mais, outros têm menos. Isso dá para ser bem simples, né? A medicina a nutrição, a medicina conseguem verificar esse campo hormonal e ver essa questão do masculino e feminino através dos hormônios, através do físico, né? Num campo um pouquinho acima, tem o campo emocional. Nesse campo emocional também tem a energia, a carga feminina e masculina. No campo mental, da mesma forma, existe uma carga feminina e masculina. E qual é que a gente traz mais, né? Qual dessas cargas atuam num contexto geral mais em nós? Porque uma pessoa pode estar num corpo feminino, num corpo de mulher, e ela ter sim muita incidência de carga masculina, né, dentro de si. E a gente vai entender o que são essas informações, essas energias de carga masculina e o que são essas informações e essas energias de carga feminina que todos os homens, todas as mulheres têm em proporções diferentes, né? Então, essa atuação físico, emocional e mental é a atuação que a gente produz núcleos, né? Então o núcleo do ego está aí, o núcleo feminino está aí, o núcleo masculino também está, né? Então a gente entender que essa mesma energia tem dois polos, né? A mesma energia, masculino e feminino, é fonte da mesma energia criadora. Porém, ela vai para polos, né? Então, quando ela vai para o polo direito, a gente diz que ela está mais para o masculino, e quando ela vai mais para o polo esquerdo, a gente diz que ela vai mais para o feminino, né? Então, o gênero aqui, mulher, não vai me identificar como ter mais carga energética feminina. Eu posso estar no corpo de mulher e nesse somatório de núcleos, essas cargas serem muito mais masculinas, yang, aí tem
vários nomes, ou feminina, né? Eu atuo, eu expresso através delas e eu internalizo através delas nesse equilíbrio de polaridades, né? E aí começa a guerra no mental, a guerra no emocional e que reflete no físico. Onde isso está muito desajustado, muito para um polo, isso dá efeito em tudo, dá efeito em relacionamentos, dá efeito na maternidade, dá efeito no seu trabalho, dá efeito em tudo que você atuar, essas cargas estão com você, fazem parte do teu ser, né? E eu sei que isso não é ensinado, a gente não aprende isso. Para mim, sou mulher, sou feminina, tenho que ser feminina, e sou homem, eu tenho que ter aquele trejeito masculino e tal, e não tem nada a ver com isso. Tá? Não tem a ver com eu posso ter muito mais carga masculina e estar feminina. Aparentar um feminino, entende? Isso não quer dizer o que estão nos núcleos dentro. E esses núcleos dentro, a gente com esse curso vai aprender a entender o que cada um tem de núcleo, o que cada núcleo desse está desequilibrando nas polaridades e o que a gente pode fazer para unir esses dois polos para que esse alinhamento aconteça, possibilitando a iluminação dessas mentes que ainda não estão despertas. A gente sabe que no cérebro as células que estão vivas giram em torno de 10%, 90% ainda não nasceram, não iluminaram, e esse exercício de ir para a polaridade direita, né, é uma atividade que só a polaridade esquerda consegue ajudar nesse trajeto, de maneira que você já não venha com essa carga masculina totalmente alinhada e estabelecida, né, num equilíbrio muito legal. É através de entender onde esse feminino está bloqueando a saída para o masculino, para que os dois fiquem num termômetro legal, para que tudo que você expressar, tudo que você fizer, esteja nesse equilíbrio. Então a gente vai entender que existe o sexo, aí vocês, vai aparecer o slide aí para vocês, né? Então existe o gênero, como eu disse, o corpo físico, que não necessariamente corresponde às polaridades de energia feminina e masculina de cada um. Então, não olha uma mulher e acha, não, ela tem mais carga energética feminina. Nós estamos falando de carga, tá? Carga é energia. Então, são polaridades da mesma energia e sua finalidade é equilibrar cada uma delas, retirando pontos de excesso ou de falta para que elas se unam dentro de cada um. Esse é o primeiro ponto da evolução do ser, da evolução do trajeto alinhado, né, onde a gente tem um canal interior, né, para alinhar e um canal exterior para alinhar. E para esse alinhamento do que você quer, pensa, sente e o que você manifesta, o equilíbrio dessas duas polaridades é fundamental. Não existe nenhum tipo de prosperidade, nenhum tipo de harmonia se isso estiver descompensado demais ou nos seus efeitos negativos, que nós vamos ver já já, que tanto a carga energética positiva quanto a carga energética negativa, elas vão possuir termômetros de positivo e negativo. A gente usa essas palavras para facilitar, mas no sentido de que existem informações desse feminino que ajudam nesse alinhamento e aquelas que acabam bloqueando, e da mesma forma com o masculino. Então, o que é ser feminino, né? Vamos começar entendendo essa carga energética feminina, essa carga energética masculina. Não é no curso do Cavalo Marinho que a gente vai aprofundar a essência do feminino, né? Vai ser no próximo curso, A Mulher, que a gente vai aprofundar mais nisso, mas aqui o que nós vamos fazer? A gente vai entender dentro de nós onde está essa carga feminina e onde está essa carga masculina. E é muito importante que você veja, entenda e faça automaticamente, quando eu for falando, a sua autoanálise, né? Olhando para você ver se algo ali mexe com você, te diz alguma coisa, mas eu quero principalmente que você consiga olhar como observador. Eu não quero que você olhe com punição ou com, eu sou ruim nisso, eu sou bom naquilo. Não, esse termômetro que a gente estuda de cargas não é nem um momento para comparar com alguma outra pessoa, com alguma outra situação. Ela serve principalmente para você entender que dentro de você pode usar novas ferramentas para facilitar esse equilíbrio que vai te dar, em primeiro momento, muita paz interior.
né? O primeiro efeito é a paz interior. Então, pessoal, é isso. A gente vai ver tudo isso que eu falei, né? A gente vai ver um a um, tentando entender. A gente também vai ter atividades, né? Para que isso seja buscado dentro de você. E nesse primeiro momento a gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa carga feminina, né? Essa energia feminina que atua em todos nós, independente da gente ser mulher, da gente ser homem. Essa carga, ela tá atuando nesses níveis materiais, como eu disse agora há pouco, né? Que inclui o campo físico. Nesse físico a gente sabe que tem um campo de energia, que a gente chama de campo astral. E a gente tem esse campo emocional e mental, né? Então, nesses campos de físico, a vitalidade energética, o astral emocional e o mental, a gente pode colocar dessa forma. Você vai encontrar por aí também sendo colocado de outras formas, mas é a mesma coisa, só que organizada de maneira diferente. E aí vai da gente também ter a capacidade de correlacionar as informações que a gente recebe, né? Mas isso é outro curso. Então, gente, o que é ser feminino? Você está vendo nos slides aí que o feminino está representado pela lua, pelo frio e pelo escuro, né? Então a lua é essa simbologia, né? É o emocional, é o escuro, é a sombra, no sentido de que é aquilo que está mais profundo, né? Está mais dentro, não é nem nada do que é falado aqui é no sentido negativo da palavra, mas quando a gente usa positivo e negativo, a gente está falando de polaridades, seja dentro da carga feminina, ou seja dentro da carga masculina, ainda dentro delas tem mais polaridades. Vocês percebem o tanto de núcleos que nós formamos dentro de cada ser e como essa organização interior é a meta principal da evolução. Por quê? Nós temos aí, em decorrência, vocês observarem os eventos do planeta Terra, né? Ele veio muito na energia do masculino nos últimos 2 anos, né? Tanto é que teve muito para fora, muita guerra, muita disputa, né? E não que isso seja um problema da carga masculina, mas do mau uso dela, né? Ela sendo uma energia, ela quando tem esse mau uso dá essas expressões e esses efeitos, né? Então, nos efeitos ela pode dar positiva ou negativa, os dois, tanto a feminina quanto a masculina, tá? Então eu vou repetindo aqui para isso ficar bem mais fácil e fluente para nós, tá? Todos nós. Então, a lua, o frio e o escuro. Você vai ver isso, essa referência que está em todo lugar. Realmente é a lua, realmente é o frio, realmente é o escuro. Então, o movimento interior que nos conduz ao sutil e lúcido. Então, assim, todo movimento interior que vai fazer um canal em direção à intuição, e a intuição é algo que a gente vai entender mais para frente, que não é isso que as pessoas pensam que é, tá? Não é isso que é passado. Mas ela é uma qualidade da carga feminina, tá? Ela é uma qualidade, lembra quando eu disse para vocês que o feminino conduz com essa carga intuitiva para o estabelecimento desse equilíbrio masculino. Um é tão importante quanto o outro. Em nível de importância, a gente está falando da mesma energia. A gente só coloca ela para cá e para cá, né? A gente está sempre pendendo para um lado e para o outro. Uma coisa interessante também, que eu vejo muitas pessoas falando em yin e yang, né? Então fala assim, essa carga energética é yin ou yang? A gente tem cargas energéticas dentro de nós e nas nossas expressões que às vezes elas são yang e às vezes elas são yin, ainda tem isso, né? Da mesma maneira que eu vi um exemplo, que eu não me lembro onde foi, mas um exemplo bem bacana da gente entender que, assim, teoricamente, a água, ela é lua, ela é yin, ela é feminino. Teoricamente, a rocha é masculino, é yang, é a firmeza, né? Então, você vai dizer assim, o que é mais forte, a água ou a rocha? Depende. Depende completamente de como isso está se expressando. Se a água vier, né, numa quantidade em que encoste nessa rocha, a rocha vai ser yang e a água vai ser yin, né? Ela vem fluente como a água, vem no feminino e encontra o masculino, que é a rocha, tá tudo ok. Se é a quantidade dessa água, se você aumenta e ela cobre a rocha, a água está em função yang.
A água é feminino, que está se expressando em carga masculina. Então, para vocês entenderem que ou a gente vai para esses núcleos, para que a gente possa entender realmente o que são as energias masculina e feminina e onde elas estão distribuídas, e para isso a gente vai ver uma coisinha de cada vez.